A graça e a paz do nosso bondoso Deus seja com você, nossos queridos telespectadores do nosso canal. Aqui, o nosso Que Palavra, onde nós conversamos todas as segundas-feiras a respeito de temas polêmicos, a respeito de temas que trazem dúvidas às vezes à nossa fé, a respeito de temas que nos ajudam a compreender a melhor compreensão com a palavra de Deus e como é que nós estamos nos portando como cristãos no nosso dia a dia. O Que Palavra te ajuda a compreender melhor a palavra de Deus, a compreender melhor os temas que nós abordamos à luz da palavra de Deus e com a cosmovisão bíblica. Então seja muito bem-vindo você que está aqui conosco, convide outras pessoas para estar conosco também, porque hoje nós vamos falar sobre ideologia de gênero. Nesse tempo em que nós estamos falando sobre política, uma pauta muito debatida hoje em dia, uma pauta que tem tentado ser imposta, principalmente dentro das escolas, e para ajudar você, pai e mãe, para ajudar você, adolescente, que pode estar nos assistindo, você, jovem, hoje nós estamos recebendo aqui o pastor Alan Ruas, que tem um livro a respeito dessa pauta. Boa noite, reverendo. Deus abençoe o senhor. Se apresente para o nosso público. Boa noite a todos que nos acompanham. Eu sou o pastor Alan Ruas. Atualmente eu sou pastor na primeira igreja presbiteriana em Carapicuíba. E como o seminarista acabou de ressaltar, eu escrevi 2 livros sobre esse tema, sobre esse assunto, ideologia de gênero. Estou aqui com o propósito de responder as perguntas na medida do possível, à disposição de todos. Reverenda Mauri também está conosco. Muito bem, prazer começar mais um Que Palavra. Hoje um tema assim também, daqueles bem quentes, né? Uma pauta quente aqui, mas Que Palavra é esse tempo bom, precioso de conversa. Você ouviu uma palavra boa, preciosa, agora desafiadora, que faz pensar muito. E vamos agora seguir nessa conversa. Você manda a sua pergunta, porque o que move o Que Palavra é a tua pergunta. Vamos lá. Então, devido ao tempo e o pastor também que precisa se locomover em breve, nós já vamos direto para as nossas perguntas, porque vocês conhecem as nossas programações que nós vamos falar no decorrer do programa. E nós já temos várias perguntas de telespectadores que assistiram ao Que Palavra, que assistiram Conexão com Deus, que teve a temática ideologia de gênero, crianças na mira de lobos. E isso tem que a ver com esse tema que nós vamos falar, que é a ideologia de gênero. E pastor, já iniciando aqui com perguntas de pais, a pergunta que os pais fazem é: quais são os conselhos que o pastor dá para os pais, para ajudar os pais a identificar se a criança está ou não se a criança está tendo algum problema, se a escola está intervindo, ensinando alguma ideologia errada, ou se como é que eles identificam e conseguem ajudar os seus filhos? Ok. Primeiramente, nós temos que entender que, de fato, já fazem alguns anos que os centros educacionais de nosso país, é óbvio que toda regra tem sua exceção, mas nós podemos entender que alguns têm tentado inculcar na cabeça de algumas crianças algumas coisas que têm relação com a ideologia de gênero. Eu me lembro de um caso envolvendo som. Eu me lembro de um caso envolvendo uma criança na cidade de Porto Seguro. Eu tenho uma prima que reside na cidade de Porto Seguro, e em fazendo uma visita a esta prima, ela, em uma conversa, me disse que em uma escola particular, uma professora estava fazendo com que as meninas se comportassem como meninos e os meninos se comportassem como meninas. Em uma peça teatral, esta professora fez com que as meninas fossem os príncipes da peça e os meninos as princesas. Um pai e uma mãe, amigos desta minha prima, em conversa com ela, certa feita, disse: eu tenho um menino que estuda na escola tal, cidade de Porto Seguro, que certo dia, quando a minha esposa o chamou de príncipe, ele se voltou para minha esposa e disse assim: mamãe, eu não sou príncipe, eu sou princesa. E a mãe ficou preocupada, me chamou, no caso, chamou o pai,
com a finalidade de perguntar o menino por que o menino estava se vendo como princesa e não como príncipe. E aí o menino disse, é porque a minha tia, professora da escola em que eu estudo, já fazem algumas semanas que nós temos sido submetidos a um ensaio, uma peça teatral. E aí a professora me colocou para ser a princesa da peça e as meninas, minhas coleguinhas, para serem os príncipes da peça. E ela disse assim, ó, vocês, homens, meninos, são princesas, não são príncipes. E aí, papai, a partir de então, eu passei a entender que eu sou princesa, que eu não sou príncipe. O pai e a mãe, rapidamente, ambos, se despiram na frente do menino e disseram o seguinte, o que você vê em mamãe é igual ao que você vê em papai? Aí o menino disse, não, o que eu vejo em papai é diferente do que eu vejo em mamãe. Papai é príncipe. O que papai tem é igual ao que você tem? Ou o que você tem é igual ao que mamãe tem? Ele disse, não, o que eu tenho é igual ao que papai tem. Então, se papai é príncipe, você também é príncipe, você não é princesa. Então, a dica que eu dou aos pais, considerando esse exemplo, é que os pais fiquem atentos, porque, infelizmente, existe uma turma que está aí nas escolas espalhadas por nosso país, que tem ensinado essas coisas porque são adeptos da ideologia de gênero. Primeira dica, fiquem atentos. Qualquer comportamento estranho, crianças costumam dar dicas, crianças são honestas, crianças são transparentes. Então, em percebendo tais coisas, façam como esses pais. Conversem, expliquem, não fujam, expliquem. Não sei se vocês sabem de um caso que aconteceu na cidade de Sorriso, no estado do Mato Grosso, envolvendo um menino, que aos 3 anos de idade chegou para o pai e para a mãe dizendo, ô, papai, eu não sou menino, eu sou menina. E aí começou a pedir para o pai e para a mãe coisa de menina. E o pai e a mãe atendeu o pedido do menino. Começou a vestir o menino com roupa de menina e dar brinquedos de menina para o menino. Aos 9 anos de idade, quando o menino completou 9 anos de idade, os pais foram até o Ministério Público para solicitar do Ministério Público uma autorização judicial para submeter este menino à cirurgia transexualizadora. E o juiz atendeu os pedidos dos pais e o menino foi submetido. Então, o que o pai tem que fazer? O pai não tem que ouvir a criança, a responsabilidade é dos pais, segundo a palavra de Deus, de educarem seus filhos. Então, fiquem atentos, porque os desenhos animados têm discutido essas questões. Eu fiquei sabendo recentemente que na Peppa, a porca rosa, está tendo um personagem gay. Então, os pais devem ficar atentos. Quais são os desenhos animados que seus filhos estão assistindo? Quais são as influências externas que seus filhos têm recebido, seja da escola, seja dos amigos, seja dos vizinhos, seja da televisão, seja do YouTube. Fiquem atentos. E, em percebendo, sentem com seus filhos, conversem com seus filhos e alertem os seus filhos. Criar filho dá trabalho, né? Porque deixar o filho na frente da TV como se a TV fosse o babá é um engano. Terceirizar a educação dos filhos para a escola é outro engano. Terceirizar a educação dos filhos para qualquer outra pessoa é um equívoco. A tarefa dos pais é aquela básica de Paulo escrevendo aos irmãos de Éfeso, quando ele diz, pais, criai os filhos. E aí, a ação de obrigação dos pais, a missão primária dos pais, criar os filhos. Mas gerar, somente é criar. E ainda criar na admoestação e disciplina do Senhor. Então, os pais precisam fazer cultos domésticos, os pais precisam sentar e ouvir as crianças, os pais precisam prestar atenção na criança. Vença o cansaço. Por vezes os pais chegam cansados em casa, a mãe chega cansada, ou se não trabalha fora, trabalha em casa, fica esgotada, cansada. O home office pode fazer você ficar mais distante dos filhos ainda, né? Então, dê tempo, senta com os filhos, brinque com os filhos, converse com os filhos, ore com os filhos. Na brincadeira já dá para perceber algumas coisas, né? Só um gancho. Um professor de psicologia norte-americano, certa feita, resolveu fazer uma pesquisa envolvendo a razão da descrença na existência de Deus nos ateus.
E aí, esse professor, chamado Paul Vetz, fez uma pesquisa vasta. Por que Kant se tornou agnóstico? Por que Nietzsche decretou a morte de Deus em 1882? Por que Sartre colocou o homem como sendo o centro de todas as coisas? A resposta, ao final da pesquisa, foi pais ausentes. Pais ausentes geram transtornos em seus filhos. É interessante que lá em Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo diz, o versículo 4 do capítulo 6, que os pais devem criar os filhos na admoestação do Senhor. Interessante que essa expressão foi traduzida na Septuaginta, que dá a ideia de que, quando os pais não educam os seus filhos, eles despertam a ira dos seus filhos. E a educação tem a ver lá, né, com o pai estar presente na vida dos seus filhos. Tem muitos pais ausentes, pais que não conhecem o boletim dos seus filhos, pais que não sabem o que os filhos estão vendo no telefone, no tablet, na televisão, no computador. Então, os pais precisam estarem atentos com relação aos seus filhos. O que seus filhos estão assistindo, o que seus filhos estão vendo. A responsabilidade, no que diz respeito à educação dos filhos, segundo a palavra de Deus, em ambos os testamentos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, é dos pais. É dos pais. Provérbios 22, versículo 6, ensina a criança no caminho. É estar presente na vida da criança. Pais ausentes despertam raiva em seus filhos. Daí a razão de tantos adolescentes rebeldes, adotando, às vezes, práticas no que diz respeito à sexualidade, defendidas pela ideologia de gênero, com o intuito de chamarem a atenção dos pais. Pais devem ser mais presentes na vida dos seus filhos. Perfeito. O pastor falou que esse caso desses pais que aprovaram o que o menino quis fazer e levou-os para o Poder Judiciário, e o Poder Judiciário deu um parecer a favor da troca do sexo dessa criança. Quanto à pauta da ideologia de gênero, ela deve ser discutida na política? A política tem que ter essa autonomia para decidir o que fazer nas escolas, como um método de ensino às escolas. A política ela tem essa autonomia, o Estado tem esse poder, ou ele deve ter esse poder de discutir esse assunto e tratar como se fosse algo comum a toda a sociedade? No Brasil, desde 2010, que houve, por parte de algumas personalidades políticas, e, à época, o governo defendia o pensamento ideológico, político da esquerda, deste modo, houveram algumas personalidades que tentaram fazer com que a ideologia de gênero se tornasse uma discussão entre os alunos nos centros educacionais, nos centros de educação formais em nosso país. 2010 a 2014, segundo algumas informações, cerca de mais de 12 projetos de lei pró-ideologia de gênero foram encaminhados ao Congresso Nacional. Em 2014, o termo gênero foi tirado do PNE, Plano Nacional de Educação. Segundo alguns, a presença do termo gênero no PNE, Plano Nacional de Educação, permitia que o professor, em sala de aula, discutisse questões relacionadas à ideologia de gênero. Em 2014, o termo foi retirado. Então, a bancada evangélica se insurgiu, contribuiu muito para que esse termo fosse retirado, e o propósito foi fazer com que o professor não tratasse desses assuntos em sala de aula. Mas, desde 2010, que o negócio foi sendo executado nas salas de aulas das escolas espalhadas por nosso país. E aí, aquela questão do kit gay e tantas outras coisas, de fato, foi real, isso aconteceu em nosso país. Então, o que eu posso dizer é que a ideologia de gênero se tornou um dos argumentos, uma das armas da esquerda, para bagunçar, principalmente, a família tradicional e tantas outras coisas. Então, a esquerda hoje faz uso da ideologia de gênero com o propósito de desconstruir o que eles acham que é um percalço para o desenvolvimento do pensamento político ideológico de esquerda. Perfeito. E há nesta eleição, alguns candidatos à presidência da República defenderam a ideia de um banheiro único, que alguns lugares já tem.
essa ideia de um banheiro único, onde a pessoa escolhe se ela é homem, se ela é mulher, se ela é trans, se ela é pan, se ela é aquelas todas as siglas que eles têm, e eles vão ao banheiro que eles quiserem, tanto homens como mulheres que se identificam com aquilo que eles querem ser. E alguns candidatos à presidência da República defenderam essa ideia. Como é que nós, os cristãos, devemos nos portar e agir diante desse Estado democrático que é o Estado brasileiro? Como é que nós nos portamos? Então, nós temos que lembrar assim, o Estado somos nós somos parte dele. O cristão não pode achar que o Estado é o outro, que o Estado é quem está lá sentado numa cadeira de Brasília, que o Estado é quem está aqui no Palácio do Governo de São Paulo, é quem está lá na Câmara dos Vereadores ou deputados estaduais. Não. Aliás, quem está lá está exercendo um poder delegado por nós, né? E está lá nos representando. Então, o que nós temos que fazer é pressionar de fato, é opinar de fato, é eleger melhor, né? Cada vez mais, nós vemos esse tipo de ideologia empurrando a porta, e entrando e avançando, e já sentou na sala, e já foi ao quarto de muitas casas, e entrou em igrejas, entrou nos púlpitos, entrou nas classes de escolas bíblicas das igrejas, já estão nas estantes das literaturas, dos livros que seriam chamados literatura evangélica. Então, assim, essa força desse pensamento, ele vai empurrando a porta. Desde que Gramsci estabeleceu que era por uma revolução intelectual, era por uma revolução cultural que se imporia essa nova maneira de pensar, né? E além, né, de Gramsci, além do marxismo, nós temos todo um conjunto de pensamento que é o relativismo, o humanismo, que vem até antes. Aliás, marxismo acaba sendo uma espécie de subproduto do humanismo, do naturalismo, né, que vem antes. Ou seja, essa é uma revolução até anterior, né, e o marxismo vem como um dos itens, uma das pautas do humanismo. O humanismo esquece Deus, que nós vamos resolver aqui como seres humanos entre nós mesmos. Ou seja, eu costumo dizer que essa revolução humanista, ela é uma nova Torre de Babel. A Torre de Babel foi, se vier dilúvio, nós matamos do peito. Vamos fazer uma torre e nós resolvemos agora. Nós nos salvamos. Nós não precisamos ir a Deus. É interessante quando você estuda os povos mais primitivos, você vai lá nos sumérios, você vai lá nos fenícios, tinha aquela ideia de que assim, o Deus primário não gosta de nós seres humanos. Então nós não nos relacionamos com Ele. E nós temos que nos defender dele por causa da ira dele que destruiu o mundo lá atrás. Então, ou seja, essa ideia de Babel, né, de que nós precisamos construir uma estrutura, uma ordem social, e nós, seres humanos, dominarmos os humanos e cercarmos os humanos para não se relacionar com Deus, parece que ela é reinventada no humanismo. E aí o marxismo vem como vertente disso, como filho disso. E aí todas essas proposições que vêm empurrando a porta. E empurrando a porta, elas vão afastando as teologias, as doutrinas, as concepções clássicas, desconstruindo essas ideias e reconstruindo novas ideias no lugar. É importante a gente ressaltar que na metade do século XX, nós temos o reflexo do humanismo que foi desenvolvido no século V a.C. por Protágoras. E aí se agigantou do século XIV ao século XVI, que foi com o advento do surgimento da psicologia positivista, onde os sentimentos humanos foram superestimados. Segundo a psicologia positivista, que tem um pé no humanismo, o que importa é o que o homem sente. O que importa é o que o homem pensa acerca de si. Então, a gente vive numa sociedade onde a subjetividade, a interioridade das pessoas, os sentimentos humanos é que são superestimados. A pós-modernidade tem essa característica básica, superestimar a subjetividade e não a racionalidade do ser humano.
A ideologia de gênero encaixa-se perfeitamente nisso, porque a proposta é dizer que quem deve definir o gênero na pessoa é a subjetividade da pessoa. Então, tem tudo a ver com a psicologia positivista e com o humanismo. Quando Protágoras diz que o homem é a medida de todas as coisas, lá no século V a.C., ele estava dizendo o que importa é o que o homem entende ser o correto, o certo. O homem é a medida de todas as coisas. Tudo se inicia a partir do homem e se termina, ou se conclui no homem. Então, todas as filosofias que surgem a partir do final do século XVIII, de 1789, o advento da Revolução Francesa, o Iluminismo, que foi a filosofia mor da Revolução Francesa, tem a ver com essa questão de colocar o homem no centro de todas as coisas. Do século XVIII, do final do século XVIII até a metade do século XX, início do século XX, final do século XIX, a razão estava sendo considerada como o condutor da humanidade. Com a pós-modernidade, os sentimentos se tornaram o condutor da humanidade. Tanto é que a psicologia diz hoje o seguinte, esse negócio de dizer que um comportamento é pecaminoso não deve ser aceito, porque isso causa culpa, e culpa não é bem-vinda. Então, a ideologia de gênero, voltando à pergunta, eu costumo dizer que hoje é a arma, filosoficamente falando, de todo o projeto político de esquerda. Nos anos 60, se tornou pauta da ONU. A ideologia de gênero passou a se tornar a agenda da esquerda, mundialmente. Eu costumo dizer que existe uma distinção entre a esquerda intelectual e a esquerda sindical. No Brasil, a esquerda é mais sindical do que intelectual. Nos Estados Unidos, boa parte da esquerda é intelectual. Há muita gente em nosso país, até cristã, apoiando a esquerda, porque tem a mentalidade da esquerda sindical. Mas o que sustenta a esquerda sindical é a esquerda intelectual. E a esquerda intelectual sabe aonde vai chegar. Tem a ideologia de gênero como o seu catalisador para bagunçar, para desconstruir o sistema econômico capitalista, não só aqui em nosso país, mas no mundo. O que a gente chama de direita também, de direita conservadora. Então, a gente tem que ficar atento com relação a isso. E ressaltarmos que existe, sim, no cenário político brasileiro, uma mentalidade pró-ideologia de gênero que tem a ver com a perspectiva política de esquerda. E aí nós temos que, primeiro, tomar consciência dessas coisas, né? Ou seja, por isso, o Conexão falando disso, Que Palavra falando disso, por isso é importante você ler sobre o assunto, né? O livro aqui do pastor Alain é uma boa literatura sobre o assunto, porque nem todo mundo conseguirá se debruçar em cima de toda a literatura acadêmica sobre o assunto, né? O livro é uma boa pesquisa, sintetiza o assunto de forma bem organizada, que dá para qualquer leitor ler, compreender do que se trata, compreender esses movimentos e ficar atento, porque se os assuntos vão empurrando a porta e entrando, o que fazer? Segurar a porta. Nós temos que nos colocar à porta. Nós temos que, como diz o Salmo 127, né, pleitear contra o inimigo à porta. Ele vem para entrar na nossa casa. O pai precisa segurar na porta. A mãe precisa segurar na porta. Nós, pastores, temos que segurar a porta da igreja, porque senão entra, se instala e desconstrói. E enquanto eu vou dando o aviso a respeito da nossa escola teológica, eu vou pedir para alguém da produção trazer o livro para mim, para mostrar. Aí você puxa aqui o zoom e mostra o livro para a gente, por favor. Os pastores falaram muito sobre as ideias filosóficas que contribuíram para a construção desses pensamentos de esquerda, desses pensamentos de impor essas agendas políticas através de Gramsci. E você pode conhecer bem como foi que o pensamento humanista e os demais pensamentos entraram dentro da igreja, quando conseguiram, ou como foi que a igreja combateu durante a história dela esses pensamentos humanistas, marxistas no decorrer da história. Para isso nós temos a ETEP, a nossa Escola Teológica da Penha,
totalmente de graça. Você pode assistir tanto online, bem como você pode vir presencial aqui na rua Major Rudig, 145, aqui na Igreja Presbiteriana da Penha. Então, fica o convite para você compreender um pouco mais a respeito dos conceitos filosóficos e como foi que eles andaram e como foi que a igreja reagiu todas as vezes que alguma ideologia tentou sobressair sobre a palavra de Deus. Fica esse convite para que você conheça bem e o desenvolvimento histórico dessas filosofias que estão sendo tratadas aqui. E aqui estão os 2 livros do pastor. Depois a gente vai deixar o link para vocês aí no YouTube. Nós temos aqui o Crianças na Mira de Lobos, que foi o que ele pregou hoje. Foi a mensagem maravilhosa, sensacional, para você descobrir como é que você luta pela sua casa. Não deixe de conhecer esse trabalho. E nós temos também uma resposta ideológica de gênero. Então, vocês pais que estão aí no YouTube perguntando como é que nós devemos lutar, eles já estão respondendo para a gente, mas fica aqui uma dica importantíssima para você, um material preciosíssimo escrito aqui pelo nosso pastor, para que você tenha ele em suas mãos e em sua casa e também. Depois nós deixaremos ali na descrição do vídeo, quando ele continuar, como que você pode adquirir o livro, tá certo? Como você faz aí contato com o pastor Alain para adquirir o livro, se você quiser. A gente tem que entender que o povo de Deus, segundo o profeta Oséias, se perde por falta de conhecimento. A gente precisa buscar as informações, a gente precisa buscar o conhecimento, porque nós vivemos hoje uma guerra no campo das ideias. E nós precisamos, mais do que nunca, estarmos cônscios de que existem filosofias subversivas, ou seja, antagônicas à fé cristã, que têm permeado não só a sociedade secular, mas a sociedade eclesiástica. Nos Estados Unidos, existem igrejas já rendidas à ideologia de gênero, pastores defendendo a ideologia de gênero. No Brasil, desde os anos 90. Já tem também. O Neemias Marien, e o tem primeiro vários pastor outros aí, né? a celebrar um casamento homossexual em nosso país. Então, há hoje pastores conhecidos, aqui no estado de São Paulo, eu ouvi recentemente, um pastor muito conhecido no estado de São Paulo, dizendo que o gay tem que ter orgulho de ser gay. Então, essa é uma realidade que tem afetado muitas pessoas. Eu costumo dizer que é a voz da serpente, ecoada no Éden, e que tem sido hoje propagada por meio de indivíduos até que se dizem de Deus. Então, nós precisamos buscar as informações, nós precisamos buscar o conhecimento, para blindarmos a nossa mente contra todas essas filosofias nefastas, nocivas. Então, a pergunta que fizeram para a gente a respeito dessas igrejas que hoje estão surgindo, defendendo essas pautas, foi respondida, e muito bem respondida. É a voz da serpente ecoada no Éden. Fica essa resposta para os amados que estão aí entendendo, que estão nos perguntando a respeito dessas igrejas. Perguntaram, essas igrejas são consideradas as sinagogas de Satanás, descritas em Apocalipse? Com certeza, então, né? Toda denominação, ou toda instituição, seja eclesiástica ou não, evangélica ou não, protestante ou não, que propaga ideias em nome de Deus ou não, antagônicas à palavra de Deus, tem a ver com o diabo. O maior inimigo de Deus e da igreja, principalmente, é o diabo. Então, o diabo usa a palavra de Deus de maneira distorcida com o intuito de desencaminhar as pessoas. Foi o que o diabo fez no Éden. Usou a palavra de Deus distorcidamente, com o escopo de desvirtualizar os regentes do Jardim do Éden, ou seja, de fazer com que estes viessem a desobedecer a Deus. Então, denominações que se dizem evangélicas, protestantes, que ensinam o que a palavra de Deus não ensina, sim, são sinagogas de Satanás. Quando fazemos essa volta, nesse caminho de volta a Gênesis, é bem interessante. A conversa de Eva com a serpente fala com Eva acerca do que Deus falou. Eva repete o que Deus falou, que de fato se comesse daquela árvore morreria.
a serpente dá uma resposta à afirmação que Eva faz da palavra de Deus, dizendo assim: é certo que não morrerás. Olha só, Deus disse assim: é certo que morrerás. A serpente diz: é certo que não morre. Ou seja, a questão ali é, Deus havia dito algo, e aquilo que Deus disse foi contradito pela serpente. A serpente fez uma contradição, a serpente desconstruiu o que Deus disse e fez uma nova construção no lugar do que Deus disse. O que nós estamos vendo no cenário de hoje? A mesma cena. Está sendo dito, né, às vezes, o professor lá da faculdade, o professor lá da escola das crianças, está sendo dito pelo cineasta, está sendo dito pelo cantor da música ali, o famosinho, está sendo dito pelo youtuber, está sendo dito pelo influencer, está sendo dito pelo escritor, e está sendo dito até por pastores em púlpitos, algo contrário do que Deus disse. E eles estão dizendo com certeza, assim, fazendo a afirmação: é certo que não vai para o inferno, é certo que não é pecado, é certo que pode comer, é certo que aquilo que Deus disse está errado, o que nós estamos dizendo está certo. Bom, aí cabe a nós, se vamos ser Evas, se vamos repetir os erros de nossos ancestrais, ou se nós imitaremos o último Adão, que é Jesus. Um dos equívocos da escola de Alexandria foi tentar, isso no século II depois de Cristo, colocar a palavra de Deus na cabeça do homem grego da época, que dizia que o Deus do Antigo Testamento não podia ser visto como um Deus, de fato, porque agia de maneira irracional, descompensada, o tempo todo parcial. E aí a escola de Alexandria criou um método de interpretação alegórico, para dizer não é bem assim. Anos depois, século XIX, século XX, com o advento do cientificismo, da revolução industrial, do surgimento de novas tecnologias, a teologia liberal e a teologia neo-ortodoxa, ambas fizeram a mesma coisa, dizendo, Bultmann, né, juntamente com Barth, que defendia a teologia neo-ortodoxa, dizia que o Novo Testamento precisava ser desmitologizado, ou seja, devia-se tirar o mito judaico do Novo Testamento, do querigma da pregação. Enfim, o intuito foi dizer o seguinte: existem coisas no Novo Testamento que não se encaixam com a ciência da atualidade. Como a água pode ser transformada em vinho? A substância da água é inalterável, uma das leis da termodinâmica. Então, nós temos que buscar uma resposta que venha se adequar a esse homem cientificista. E aí surgiu teologias totalmente nocivas, totalmente danosas. E hoje nós estamos vendo em muitos púlpitos o que aconteceu nos Estados Unidos em 2010. A teologia do teísmo aberto, desenvolvida por um norte-americano, o Clark Pinnock, que dizia que Deus resolveu, com relação aos seus atributos, ser só amor. Então, Deus é só amor. Então, Deus não vai punir ninguém que anda vivendo de acordo com a tradição cristã, evangélica, protestante, desobedecendo a sua palavra, porque Deus é amor. Então, nós temos que ter cuidado, porque hoje, de fato, a serpente continua se comunicando, não por boca de um animal, mas por boca de homens. São os instrumentos da serpente da atualidade. Em nome de Deus, distorcem a palavra de Deus. A ideologia de gênero está sendo defendida, infelizmente, por homens que se dizem homens de Deus em nosso país. E para que você aprenda cada vez mais a respeito disso, entenda que, ao contrário do teísmo aberto, nós somos teístas, trinitários e canônicos, nós temos a escola dominical. Se na escola do seu filho eles estão seguindo alguma pauta ideológica, você vai conseguir defender o seu filho vai aprender princípios bíblicos na escola dominical. Não deixe faltar na escola dominical. Frequente a escola dominical, traga seus filhos para a escola dominical. E aqui a nossa igreja, ela
tem uma estrutura para os seus filhos estarem na escola dominical aprendendo com matérias bíblicas, tá bom? Não é somente historinhas, na verdade, o nosso material aqui, pelo menos na nossa igreja Presbiteriana da Penha, o pastor mesmo, Mauri, que fez o material para a gente, é um material de Gênesis e Apocalipse para o seu filho compreender lá do Éden até o Apocalipse, o plano de redenção, essa reversão que é o mal que foi trazido ao mundo pelo pecado. Então, a nossa escola dominical é às 10h30 aqui na igreja Presbiteriana da Penha. Se você tem uma igreja relevante, bíblica e fiel aí, onde você está nos assistindo, tem gente de vários lugares mandando um abraço para o pastor, para os pastores, aqui para o Que Palavra. Procure uma igreja bíblica e leve toda a tua casa para a escola bíblica dominical, aqui na nossa igreja, em especial, acontece às 10h30, logo após o culto matutino, que é às 9h30 da manhã. E já que já estou falando sobre aviso, o pastor falou sobre Eva ter caído, né, no laço da serpente e comido do fruto proibido, mas tem um negócio que a gente sempre gosta de comer aqui, pastor Alan, que é a pizza da pizzaria Mais Sabor. Essa aqui não vai te levar para o inferno, amado. Então você pode, tranquilamente ligar lá na nossa pizzaria querida, que tem sempre nos abençoado, que tem aprendido a respeito da palavra de Deus, que tem sempre mandado perguntas para colaborar aqui com a nossa produção, que estão sempre curiosos lá enquanto eles estão produzindo pizzas, eles estão ouvindo a mensagem do Conexão com Deus, também ouvindo aqui o Que Palavra. Fica o nosso abraço para os nossos queridos. E aí está o número, se você mora aqui na Redondeza da Penha, para você terminar essa segunda-feira legal, bonito. Enquanto nós vamos terminando aqui o nosso programa, você pede uma pizza lá e janta uma pizza deliciosa da nossa querida pizzaria Mais Sabor, tá bom? Que, aliás, está até colocando aqui, né, que até no posto de saúde já tem uma TV com promoções da prefeitura com ideologia de gênero apresentada, né? É um bombardeio, né? É um bombardeio de todos os lados. Está na música, está no desenho animado. Hoje, difícil de você assistir um filme. Olha o que a Marvel está fazendo com os heróis, né? Tá, a Disney mesmo, pastor, né? Jogando tudo, né? Disney, Marvel, DC, tá uma coisa assim degradante na nossa sociedade. Mas é isso. Como dissemos, estão empurrando a porta para entrar com tudo. A igreja tem que pleitear com o inimigo à porta, né? Pois é. Nós vamos para as nossas duas últimas perguntas, tudo bem? Uma ligada na outra. Uma que está aqui, que me enviaram da produção, e outra que eu vi do telespectador aqui, que faz jus a essa mesma pergunta. E depois a nossa diretoria aqui, a nossa produção, resolve se vamos continuar falando sobre esse tema na semana que vem, porque é um tema bem acalorado. Eu acredito que é um tema que nós precisamos ouvir, aprender, para nos munirmos, para ajudar os nossos filhos, os nossos adolescentes. Eu mesmo trabalho com adolescente, para mim é muito pertinente esse tema. Inclusive tem um livro, o pastor está lá na minha sala, tenho lido ele para ajudar aí os pais, para ajudar os adolescentes também. E agora falando de coisas mais até práticas, da praxis dessa situação, perguntam aqui para a gente o seguinte, o Amós Silva Dias pergunta o seguinte: se um irmão que fez cirurgia de mudança de sexo se converter e desejar se batizar, como a igreja deve proceder? Sendo que é muito caro e difícil reverter esse quadro. Aí ele manda paz, que Deus te abençoe, querido, pela pergunta aí. Eu acho que receber com amor, como recebe qualquer outra pessoa. A questão da mudança da genitália, por meio da cirurgia transexualizadora, é já mais complicado. Eu acho que essa pessoa precisa ser acompanhada, ela precisa ser assistida, mas a resposta é: deve receber. Deve receber. Há casos de pessoas que têm mudado de vida, gente que foi submetida a cirurgia transexualizadora, que mudou de vida. Então, a igreja tem que receber e a igreja tem que entender que o papel dela na terra é ser um hospital espiritual de Jesus. Então, ela precisa receber as pessoas, independente da vida comportamental, eticamente, que essas pessoas tiveram no mundo, com amor. O Evangelho abraça, o Evangelho está aí para proporcionar, por meio da ação do Espírito Santo no coração das pessoas, mudanças. Então, a função é assistir, a função é estender a mão.
Não há o que fazer. Eu acho que é receber, e se houver a necessidade de um acompanhamento psicológico, em não tendo a pessoa condições, a igreja fazer uma recomendação, indicar alguém. Isso assim, é o que acontecia na igreja cristã antiga. Você tem o apóstolo Paulo dizendo que alguns foram feitos eunucos, alguns se fizeram, e alguns foram feitos. O que Paulo estava falando? De pessoas que foram castradas. Eles não sabiam fazer uma cirurgia de mudança de sexo naquela época, mas alguns homens, para serem impedidos de serem homens, eram castrados. E aqueles homens depois se convertiam. Eles eram acolhidos na igreja. Eles iam ser homens castos. Eles iam ser homens que não iriam se casar, constituir ali uma família, iriam servir a Deus dentro da condição que daria para que servissem a Deus. Se a igreja, receber alguém que tem esse problema, e ainda que, vamos pensar aqui uma situação, vamos criar aqui uma situação, vamos dizer que acontecesse aqui, o sujeito foi receber, chegou aqui, converteu realmente, ele quer voltar, se for possível até mesmo a igreja mobilizar e ajudar a fazer uma cirurgia de reversão. Se for possível, a igreja pode ajudar no processo. Não sendo de fato possível, ele será recebido, mas ele será recebido como homem. Ele não será recebido como mulher. E será acolhido como tal e ajudado. Há uma colocação aqui, de uma pessoa na igreja com tendências aqui, inclinações homoafetivas. Parece sim que se está falando de uma coisa difícil de acontecer, rara de acontecer na igreja. Não. Tem muita gente com essa luta. O que é isso? Nós chamamos isso de a luta contra a natureza humana caída. A igreja está cheia de gente que tem tendência de roubar, que foi convertida e que está lutando com a tendência de roubar. Pessoas, homens que são mulherengos, que são promíscuos sexualmente, que estão lutando continuamente contra a sua vontade em relação à promiscuidade. Só que eles vencem esse pecado. A conversão verdadeira, genuína, me dá vitória sobre o pecado. A Bíblia, Paulo vai ensinar em Romanos, que nós somos livres do domínio do pecado. A lei do pecado foi quebrada em nós e agora somos regidos pela lei do Espírito. Ou seja, o indivíduo convertido, ele não se declara mais gay, ele não se declara mais, ele se declara agora discípulo de Jesus, sou um seguidor de Cristo. Então ele larga dessas bobagens para lá, ele tem lutas? Tem. Mas ele vai vencer a luta contra o pecado que cada um de nós tem. Quem nunca tem vontade de matar alguém? E a gente precisa entender que existe uma distinção entre atração e desejo. Um homossexual não tem atração por mulher, tem atração por homem. Em se convertendo, vai ter atração por mulher? Pode ser que sim, pode ser que não. Isso é pecado? Não. No meu entendimento, o que nós devemos considerar não é a atração, é o desejo. O desejo deve ser mortificado. Então, a pessoa pode ficar 20, 30 anos, 50 anos, não tendo atração por mulher, não tendo vontade de se envolver com uma mulher. O desejo homossexual que precisa ser mortificado, precisa ser matado. É o que Paulo diz lá em Romanos 8, se não me engano, verso 13, que nós devemos mortificar os feitos do corpo. Todo desejo pecaminoso deve ser mortificado. Aí a pessoa diz, mas a pessoa se converteu, mas ela não consegue ter atração por mulher, está tudo certo. É um eunuco. É um eunuco. A questão é o desejo homossexual. O desejo, a vontade de se deitar, de ter uma pessoa, assim como o desejo de um homem casado, heterossexual. Ele deve mortificar esse desejo. A atração é por mulher. Agora, ele é casado com uma mulher. Ele não pode ter o desejo por mais de uma. Então, tem muita gente que não vai até o prostíbulo, mas vive com o prostíbulo dentro da cabeça. A gente precisa matar toda a nossa interioridade que é antagônica ao que a palavra de Deus ensina com relação ao que é certo e o que é errado. Esse é o princípio de Paulo, Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. É a natureza terrena que é
é promíscua, é a natureza terrena que é agressiva, é a natureza terrena que é invejosa, é a natureza terrena que é arrogante, que é soberba, é a natureza terrena que tem esses desejos contrários à lei de Deus. E Paulo diz, faça morrer. A concupiscência, né, o desejo, precisa ser feito morto, precisa ser mortificado. E, a partir daí, uma vida nova, regida, Gálatas 6, guiados pelo Espírito, dominados, conduzidos pelo Espírito Santo. Nós vamos ensinar essas pessoas, essa é a tarefa da igreja, a viver fazendo morrer a natureza terrena, ser conduzido e guiado pelo Espírito Santo. Olha que bênção, e tem gente que fala que a igreja é a primeira a ficar contra essas pessoas, né? Na verdade, respostas como essas vocês deveriam passar esse vídeo para muitas pessoas que você conhece, que às vezes sofrem com isso, pessoas, seus parentes, seus amigos, e mostrar para o mundo que é o que na verdade que a igreja ensina. Isso aqui é a resposta do amor da igreja por essas pessoas que sofrem, como sofrem qualquer outra pessoa com outros males também. Então, essa é a resposta verdadeira que a igreja dá para aquele que sofre com essa situação. E ainda nessa temática, sendo também a última pergunta com respeito à questão da posição da igreja na prática, o Ricardo Molina pergunta o seguinte: a igreja tem que lutar contra os direitos civis das pessoas que aderem à ideologia de gênero? Eu acho que essa é uma pauta que não cabe à igreja discutir. Eu acho que o que cabe à igreja discutir é a ação por parte do Estado de fazer com que a igreja aceite isso. Nós não fomos chamados, é óbvio que a gente vê lá Calvino, né, a partir de 1576, dizendo que a lei de Deus tem que ser referência para o Estado, etc. e tal. Aí vem o Abraham Kuyper, metade do século XX, dizer que são esferas distintas, etc. e tal. A igreja é a igreja, o Estado é o Estado, mas isso não significa que a igreja não tem que conversar, dialogar com o Estado. Então, eu acho que a igreja precisa dizer o seguinte: aqui nós temos as nossas regras, aqui nós temos o nosso posicionamento. Se o Estado resolver, por parte de uma quantidade significativa de pessoas que levantam a bandeira dessas questões e precisam, porque desejam fazerem isso, é problema do Estado. A igreja não foi chamada para demonizar e exorcizar ninguém, para crucificar ninguém, mas ela tem um compromisso com o Evangelho. Domiciano, no ano 95, exigiu que os cristãos adorassem a sua pessoa. De 64 a 311, a igreja foi perseguida. Nero, 64, Diocleciano, 313, 311, nós temos o Tratado de Tolerância. A igreja foi perseguida. E por quê? Porque a igreja foi convidada a se curvar a Roma, a se curvar a César. Mas o compromisso da igreja não era com Roma, não era com César, mas com Deus. Nosso compromisso não é com o Estado. Nosso compromisso é com Deus. O Estado tem que andar com suas próprias pernas. A igreja anda com as suas próprias pernas, fincada no Evangelho. Então, o que cabe à igreja é dizer o seguinte: aqui não. Aqui não. Esse é o meu entendimento. Eu acho que nós devemos nos posicionar de acordo com o Evangelho e não de acordo com o Estado. Se o Estado, em 2011, o Supremo Tribunal Federal concedeu o direito para a mudança do nome, o nome social. A discussão começa em 2010, de 2010 a 2014, mais de 12 projetos de lei pró-ideologia de gênero são encaminhados ao Congresso Nacional, mas isso começa em 1995, o primeiro projeto de lei pró-ideologia de gênero encaminhado ao Congresso Nacional foi em 1995 pela Marta Suplicy, à época deputada federal, pelo PT, onde ela propôs mudar o Código Civil, um artigo lá do Código Civil, que diz que a família é formada a partir da união de um homem e de uma mulher. E ela quis mudar para a união entre duas pessoas, então pode ser duas pessoas do mesmo sexo. Então, o Estado debate as suas coisas e a igreja debate as suas coisas. Isso não significa que a igreja não tem que ser a voz do Evangelho na sociedade. Assim, aí nós vamos
pensar um pouco diferente, né? Porque quando eu entendo que a igreja é sal da terra, o sal tem que se esfregar na carne para não deixar a carne apodrecer. Então eu entendo que a igreja ela tem uma voz profética que denuncia os pecados da sociedade, seja ela qual for, pagã, ateia, laica. A igreja é uma voz de consciência, ela tem um papel de voz de consciência, né? Por quê? Porque quando essas ideologias avançam, elas geram distorções do que é certo e do que é errado, e isso afeta todo mundo. Deixa eu dar um exemplo aqui, né? Alguns dias atrás houve uma jurisprudência no Brasil interessante, que Santa Catarina, um julgamento culminou, né, sobre essas questões, que se um homem se declara mulher, se ele se percebe mulher, ele deve aposentar no tempo da mulher. Olha só. Ou seja, o sujeito ele olha para si e diz assim: eu não sou homem, eu sou mulher. Mas ele é homem, biologicamente, mas psicologicamente ele se diz mulher. Então ele entende que ele tem que aposentar com a idade da mulher, não com a idade do homem. Jurisprudência. Aprovado. Então, a partir de agora, outros em cascata viram. Ou seja, isso é algo que vai prejudicar a reforma previdenciária, porque vai virar moda. E muita gente vai se... Não basta ser homossexual. A jurisprudência basta se declarar. Então, ou seja, outro exemplo aqui, a gente vê nos Jogos Olímpicos, olha como que já vai misturando. Tem um jogador trans no meio das jogadoras, porque ele não se sente homem, não joga vôlei com os homens, ele joga vôlei com as mulheres. Ele é mais alto, mais forte, mais rápido, tem osso mais duro, músculo mais forte. Massacra as meninas. Mas, então, assim, as percepções erradas vão gerando maldades, vão gerando injustiças, vão gerando decadência, vão gerando apodrecimento do Estado. E a igreja é sal. E para ela ser sal, ela tem que opinar. E, aliás, como eu disse aqui, o Estado somos nós. A igreja é parte do Estado. A igreja está dentro do Estado. A igreja é cidadã do Estado. Quem é a igreja? Os crentes com o CPF. Os crentes que têm o título de eleitor. E aí, nesse sentido, à medida que as ideias empurram a porta, nós temos que empurrar a porta de volta. E empurrar a porta de volta envolve debate com a sociedade. Envolve embate com a sociedade. Sim, eu concordo. Eu entendi a pergunta no sentido de algo que já foi definido e, a partir disso, a igreja tentar se insurgir no sentido de ocupar um lugar do Estado. Então, nesse sentido, eu acho que o papel da igreja é ser voz, é ser sal e luz, no mundo decaído, mas não no sentido de tentar tomar o Estado. Para que o Estado seja a igreja seja o Estado. E, a partir daí, as regras da sociedade, já que a igreja é o Estado, estejam de acordo com a palavra de Deus. Porque até profeticamente, o que a gente entende é que o mal precisa amadurecer, o mal precisa crescer, para que Jesus volte. Então, a igreja não precisa ficar sentada, aliás, ela não pode ficar sentada observando tudo, porque ela é voz, ela é luz do mundo, ela é sal da terra. Quando o Império Romano se insurgiu contra os cristãos, a recomendação do apóstolo Paulo e de Pedro foi: não peguem paus e pedras, mas não se sujeitem. Então, o Estado é o Estado, a igreja é a igreja. Agora, isso não significa que a igreja não tem que se posicionar, que a igreja não tem que se preocupar em colocar um deputado, que a igreja não tem que se preocupar em colocar um governador, um presidente. O que eu entendi é o seguinte: se o Estado definiu uma coisa, se tornou regra, se tornou norma, em função das realidades que começam a tomar conta da sociedade, pessoas que defendem isto e são pessoas que fazem parte do Estado, e o Estado concede essa liberdade, esse direito. Então, a igreja, a partir disso, nós temos que ser o Estado para resolver essa questão. Ela precisa falar, ela precisa dizer, está errado, mas ela não tem que ficar
entendendo que ela tem que, por conta desses desvios comportamentais antibíblicos, tomar o Estado. Porque isso aconteceu na história da igreja. O cristianismo nunca funcionou e funcionará por imposição, né? Então, a igreja é por proclamação e por influência. Então, a igreja vai influenciar o Estado, ela vai influenciar a promulgação das leis, ela vai influenciar, né, a compreensão do que é certo e do que é errado de uma sociedade. E a igreja ela é até insensível à acomodação do Estado, ou seja, as pessoas estão muito bem ali acomodadas naquela concepção equivocada, a igreja vai lá e incomoda, ela é insensível a essa paz social, ela vai, de certa forma, aí nesse sentido Jesus disse, eu vim trazer espada, não paz. A turma às vezes se equivoca, não, Jesus era paz. Não, exatamente. Ele disse, eu vim trazer espada. O que é a espada? A espada a ideia aqui não é de guerra, é de justiça, é do certo, ou seja, a espada é o que corta e separa certo e errado, e a igreja prega o que é certo, ela não vai, nesse sentido de fato, assim, vamos tomar o poder e impor um Estado cristão, não vai funcionar. Ninguém vira cristão por decreto, ninguém vira cristão por projeto de lei, ninguém vira cristão por, vamos ter um presidente evangélico no Brasil, porque ele vai fazer o Brasil ser evangélico. Não vai arrumar encrenca. Ou seja, se alguém evangélico ascende ao poder e vai governar o Brasil, ele tem que governar o Brasil espírita, católico, muçulmano, ateu, ele tem que governar o Brasil, entendendo que é um Estado que tem composto de pessoas de várias vertentes, né? Mas a igreja, ela prega, ela proclama e ela influencia, né, a concepção do que é certo e que é errado, a academia, a política, o legislativo e assim por diante, né? Essa foi a proposta do Kuyper, a cosmovisão calvinista. A gente precisa fazer com que a igreja venha entender que a reforma precisa avançar, precisa ir além dos seus limites. O neocalvinismo propôs isso, em função do agigantamento das filosofias subversivas, humanistas, antropocêntricas. Então, Kuyper propôs que a igreja tivesse a consciência que ela precisa influenciar a sociedade. Mas isso não significa que ela vai conseguir. Não significa que ela vai mudar. Isso é uma perspectiva da escatologia pós-milenista, de que ia dar certo, que o negócio ia ficar bonitinho, etc. e tal. Isso é uma utopia. Mas a igreja precisa, sim, ser boca de Deus, ela precisa denunciar o pecado, ela precisa se posicionar. César não pode ditar as regras na igreja. O que César determinar, além da igreja, a igreja, a partir disso, não tem que entender que ela tem que tomar o poder de César. Mas isso também não significa que ela tem que ficar quieta. Ela tem que denunciar. Ela tem que ressaltar o que a palavra de Deus ensina, já que o compromisso dela é com Deus e não com o Estado e não com César. Perfeito. E como é que você faz isso dentro de um Estado democrático, exercendo o seu voto e um voto consciente com princípios bíblicos? E foi isso que nós fizemos aqui agora no Que Palavra, com a presença dos nossos pastores que nos deram orientações e princípios bíblicos para dentro do Estado democrático exercermos a nossa cidadania. O conceito de democracia é o conceito de governo da maioria. Nós cristãos hoje no Brasil somos quase 80% da população, e em 2032 nós evangélicos seremos 60% da população brasileira. Portanto, estará também em nossas mãos o tirar e o colocar os nossos governadores. Mas é preciso que nós conheçamos bem a palavra de Deus, conheçamos bem os princípios bíblicos que nos orientam quanto à nossa cosmovisão para o mundo. Assim, nós queremos agradecer a presença do pastor Alan Ruas, que está aqui com a gente, e incentivá-los a comprar o livro do pastor, a ouvir a mensagem que tanto nos abençoou aqui no Conexão com Deus, está aqui no link da nossa IPPenha, e comprar também o link que nós vamos deixar para vocês aí, para vocês terem acesso a esses 2 maravilhosos livros escritos pelo pastor. Pena que você não veio aqui hoje, você podia pegar um autógrafo com ele, e aí não tem como você fazer isso. Mas
Pastores, obrigado. Pastor Alan Russo, obrigado. Pastor Reverendo Amauri, obrigado, Reverendo Amauri, obrigado, Reverendo Alan. Que Deus abençoe a vida de vocês. E olha o que chegou aqui pra gente, pastor. Eita. Você vai experimentar. Não vou sair daqui sem A comer. melhor pizza de São Paulo está aí hoje, ó. Nossa. A melhor Bênção. pizza de São Paulo para terminar nossa segunda-feira. Bênção. Os pastores podem se despedir do público. Deus abençoe a todos vocês que nos assistem e que, de fato, Deus venha cuidar da mente de vocês, da vida de vocês, blindando a mente de vocês, cercando vocês com sua palavra para que essas filosofias não venham tomar conta da casa de vocês. Esse é o meu desejo e que Deus assim faça na vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Queridos, Deus abençoe você, fique na paz. Segunda que vem, que palavra volta. Se a tua pergunta não foi respondida aqui no meio das tantas perguntas que vieram, semana que vem nós responderemos. Continuaremos aqui no mês de outubro conversando sobre esse embate, essa tensão doutrinária que vivemos, culminando aqui com aquela grande celebração do dia 31 de outubro, culto da Reforma. Um grande abraço, até o próximo Que Palavra. Então, nós nos vemos na semana que vem, neste mesmo horário, aqui no canal do nosso Que Palavra. E para você que tem filho adolescente, nós também temos uma programação especial às sextas-feiras, onde nós também tratamos biblicamente a respeito destes assuntos. Fica o convite para você trazer seu filho para o SOS. É uma programação de adolescente que estão vivendo, estão já experimentando todas essas ideologias, ouvindo-as. Então, traga o seu filho, invista na vida do seu filho. Deus te abençoe grandemente.